Olá, meus pequenininhos. Vamos ainda fazer nossa aula de redação sobre a família contemporânea e o que ela representa para a sociedade. Amores, nós já vimos o poder que teve a pílula anticoncepcional, provocando uma revolução no pensamento feminino que começa a partir do corpo, né, da mulher ter o direito às escolhas físicas dela. A partir dali ela resolve que deve trabalhar e ela batalha por esses papéis. As mulheres estão batalhando até hoje pelos seus papéis na sociedade, estão batalhando, né? Mas estão batalhando tanto, porque a mulher acaba sendo uma minoria na sociedade. Mas, tio Fábio, parece que tem mais mulher do que homem em tudo quanto é canto que eu vou. Tem mais mulheres. A população brasileira é representativa, em sua maioria, por mulheres, é representada em sua maioria por mulheres. Aqui em Muzambinho tem mais mulheres, aí no Liceu tem mais mulheres. Em todos os lugares a gente está vendo que as mulheres ocupam mais espaço, são em maioria. Mas essa maioria tem ajudado muito as mulheres? Não tem, porque não é a maioria numérica que vale, não é a maioria numérica que conta, né? E por que uma mulher seria chamada de minoria, tio Fábio? Vamos nós? Se nós pensarmos politicamente, nós vamos pensar assim nos homens do poder, os homens que estão dando as cartas, que estão, faz isso, faz aquilo. Quem é que manda fazer mesmo? O legislativo, o executivo, o judiciário. Então a gente tem que pensar assim, o executivo evidentemente é o presidente, evidentemente é o governador e evidentemente é o prefeito. O legislativo evidentemente é o Congresso Nacional, senadores e deputados, é a Assembleia dos Estados, a Assembleia de Minas, os deputados estaduais, e a Câmara dos Vereadores. No caso, Muzambinho e Minas Gerais, nós temos 9. Aí você pensa assim, quantas prefeitas mulheres nós tivemos em Muzambinho e Minas Gerais? Nenhuma. Nenhuma. Em 130 anos de história, nenhuma prefeita mulher. Vamos pensar em governadora de Minas Gerais? Quantas governadoras tivemos em Minas Gerais? Nenhuma. Quantas presidentas? Opa, essa palavra é ruim, né? Quantos presidentes mulheres nós tivemos no Brasil? Tivemos a dona Dilma, que foi impeachmentada, né? Sofreu impeachment. Normalmente, quem ganha as eleições no Brasil são homens brancos e heterossexuais. Se você pensar na história dos presidentes do Brasil, dos governadores de Minas Gerais, nos prefeitos da cidade de Muzambinho, eram homens, eram brancos, eram héteros. Então quer dizer que na democracia, quando a gente vota, o que vale é o poder da maioria? Sim. E quem perde sempre? É chamado de minoria, compreende? Quem é que sempre perde? A mulher, o negro e o gay. Por isso que são chamados de minorias. As mulheres são minorias no Brasil, porque elas não têm representatividade no poder. Nós estamos falando do poder governamental, nós podemos pensar em grandes empresas do setor privado no Brasil. Quantas mulheres nós conhecemos que estão hoje administrando grandes empresas no mundo? Parece que são tão poucas, né? E se nós pensarmos em negros, quantos negros estão administrando empresas grandes no mundo? E homossexuais, assumidamente homossexuais? Tem quase ninguém, né, gente? Então é minoria mesmo, né? Mulher, negro e gay. Agora você imagina uma mulher negra gay. Pegou? Estão entendendo o que é minoria, meus pequenos? Então é preciso que nós tenhamos um país que respeite essas benditas dessas minorias. Então, quando as mulheres vão brigar pelos seus direitos, etc., a gente vê algumas feministas que vocês podem considerar assim, estão exagerando um pouco, estão extrapolando um pouco. São necessárias, né? Para que você hoje, meninas, tenha o direito de estar estudando, que mulher não estudava, escolhendo namorado, mulher não escolhia. Vocês podem escolher seu trabalho, mulher não trabalhava. Estão vendo como foram necessárias essas mulheres que brigaram fortemente para chegar até hoje como nós estamos? E ainda falta tanto, hein, gente? Poxa vida, nenhuma prefeita em Muzambinho. Criaram até uma lei, vocês acreditam, que diz assim, que é preciso que nas candidaturas, no caso agora que a gente vai ter a candidatura a prefeito e vereadores aqui em Muzambinho, Minas Gerais, tem uma lei que obriga que 30% dos candidatos sejam mulheres. Só 30%. Agora, conseguimos colocar 30% de mulheres na administração de Muzambinho, Minas Gerais? Nenhuma prefeita. E se nós olharmos hoje a Câmara de Muzambinho, tem 9 homens, nenhuma mulher. Então, por que colocar 30% de mulheres concorrendo, sendo que elas não vão vencer a eleição? Nunca vencem a eleição. Então, essa representatividade aí está esquisita, não está? Está bem esquisita.
Então é preciso que tenha uma certa equidade, essas mulheres tenham os direitos. Então é preciso de vez em quando ser radical? É preciso ser radical, mas ser radical na lei, né? A lei tem que mudar, evidentemente, e nos costumes também a gente tem que mudar. No costume é mais demorado? É bem mais demorado, porque a lei diz para você assim, não seja racista, não seja contra a mulher, não seja homofóbico. A gente obedece à lei, por medo de ser preso e receber uma multa. Mas no fundinho a gente tem um monte de preconceito aqui dentro da cabecinha da gente. Tem não? Tá cheio, né, pequenos? E que tal agora se nós pensarmos numa mulher que queira montar uma família ela mesma? Ela não quer casar, ela quer ter filho, ela adora criança, ela vai ter filho. Então, de repente, ela pode arrumar um namorado, engravida e tem o bebê. A família é ela e o bebê. Pode ser? É, claro que pode. E se nós tivermos um rapaz que de repente ele fala, não quero casar com uma moça, eu tenho atração por um rapaz. E de repente ele se une com um rapaz e fala, vou montar uma família. E os dois se casam. Evidentemente que hoje a gente fala casamento no sentido de que eles vão fazer uma união estável, né? É legal, isso está na justiça, isso está na lei. Dois rapazes se unem e de repente resolvem adotar uma criança. Ok, peça lá. Entre na fila, vamos fazer a adoção. Então a família pode ser formada por dois homens? Pode. Pode ser formada por duas mulheres? Pode. Nós podemos ter, como em alguns casos do liceu tem, que vovó é quem comanda a família, tem a vovó e de repente tem um filho que foi morar com a avó e levou o neto. E de repente esse filho resolve namorar uma outra moça, que não a mãe do bebê, e essa moça vem morar junto com o filho que ela já teve com um outro rapaz. Então tem a vovó, o filho dela, a mulher dele com o filho dela e mais o bebê. Pegaram, as famílias são disfuncionais, são diferentes, não tem mais aquela coisa que está na lei, que coisa horrível está na lei, que tem que ser pai, mãe e filho. Isso é família, o resto não é família. Mas, tio Fábio, qual é a importância disso? Para que isso? Gente, presta atenção, a importância é prática. Vamos lá, morreu um da família, morreu um dos cônjuges, vamos dizer assim. Se por acaso fossem duas moças, uma delas falecesse, as duas passaram a vida inteira juntas, comprando tudo, compraram casa, móveis, tem carro, etc. Quando uma delas morrer, para quem que ficaria a herança? Para a outra? Não, pela lei ficaria para quem? Para a família, para os irmãos, para os pais, que muito provavelmente eram extremamente preconceituosos e não aceitavam a união das duas. Isso é desonesto? Isso é desonesto. Isso é contra os direitos humanos? É contra os direitos humanos. Tem que ficar com quem? Com a esposa. E a lei hoje exige que fique com a esposa, compreende? É assim com uma relação com dois rapazes, é assim com uma relação com qualquer outra pessoa. Depende de você ir na lei e falar, e tem uma união estável com esta pessoa. Mas por que é importante essa união estável? Só por causa de quando morrer? Não! Vamos lá. Vamos abrir um plano de saúde. Vamos fazer junto? Vamos. Para a família. Então, o que a lei aceita como família? Papai, mamãe e filhinho. E se você não foi papai, mamãe e filhinho? Se for vovó morando com o cunhado que tem o filho que trouxe... Compreendeu? É uma família. Então, quando chegar lá na agência de plano de saúde, vai dizer assim, olha, minha família é esse aqui. Esse nome, esse nome, esse nome e esse nome. Nós somos uma família. E isso ser aceito legalmente. Então, é preciso mudar a Constituição do Brasil? É preciso, tá velha, arcaica, detonada. Nossa sociedade mudou, as leis têm que mudar também. Tio Fábio, quer dizer que a proposta de intervenção então vai ser mudança na Constituição? Sim, mas como que se faz uma mudança na Constituição, uma lei tão importante? Chama-se PEC, P de pato, PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Emenda de emendar. Vamos emendar um pedaço? Então, é um projeto... desculpa, pequenininhos. Proposta de emenda constitucional. Isso teria que ser votado pelo legislativo, que é quem faz leis nesse país, e ser colocado em prática para facilitar a vida das pessoas deste país, para elas terem os direitos de serem reconhecidas como família, porque isso é prático e que devagarinho a sociedade tem que ir aceitando, sim, as várias maneiras que nós temos de constituir uma família nesse país. Compreendeu como que a tese fica fácil aí, pequenininhos? Nós temos que fazer o quê? Mudanças. Está equivocada a lei, está atrasada a lei. É necessário que se aceite a família com a Constituição
que ela tem hoje, que são as mais variadas possíveis. Tem gente que constitui uma família sozinho, eu sou a minha família. Tem gente que resolve casar, tem gente que resolve juntar, tem gente que resolve morar junto, 3 amigos. Vamos dar um exemplo? Assistam algumas séries, que tal Modern Family, que tal Friends, que mais que tem? Tem tantas séries que mostram isso. Sex and the City, tantas séries que você pode ver, tantos filmes que mostram famílias de várias formações, né? Pega os desenhos da Disney, veja se ali tem família. Pega o Pimba, o Simão, como é que chama? O Simba, o Timão e o Pumba. Eles são uma família. E um é um leão, o outro é como é que chama aquele bichinho? Esqueci o nome do bichinho. E o outro é um javali. Gente, como chama o bichinho? Me fugiu. Eles são uma família. Pega desenho animado, a gente vai ver as constituições das famílias, né? Tem pano para manga aqui para vocês? Meninada, tem pano para manga. A gente tem tema, a gente tem tese, argumentos históricos, argumentos numéricos. Vou mandar o texto de apoio para vocês. Nós temos argumento de autoridade. A frase do Hegel é muito boa, né? A educação é a arte de tornar o homem ético. Adoro essa frase. Argumentos de exemplificação, a gente acabou de falar do Rei Leão, por exemplo. E depois, na proposta de intervenção, é melhor que está tendo, né? A gente fazer uma proposta de emenda constitucional para que as famílias sejam aceitas pela sociedade da maneira como se constitui na contemporaneidade. Tudo bem? Qualquer dúvida, conversa com seu tio. Um grande beijo. Fiquem com Deus.